Meu nome é Angélica. O que é racismo? O que é racismo, né? O racismo é um sistema de opressão mesmo, que está presente na nossa sociedade, que se reproduz de diversas formas, se reproduz nas falas, se reproduz em olhares, se reproduz em gestos, em comentários, em supostas brincadeiras. E é um sistema porque ele acomete determinados grupos da sociedade, em especial grupos de pessoas negras, que são vítimas desse sistema, e justamente por ser um sistema tem dificuldade de acabar com ele, porque o racismo não se combate apenas com ação, ele, para ser combatido, ele se combate com um conjunto de ações por parte do Estado. É preciso que o Estado haja para combater o racismo, porque individualmente, do ponto de vista apenas individual, uma pessoa negra tem sérias dificuldades em lidar com ele. Então o Estado precisa agir, porque o Estado precisa investir em educação, precisa criar oportunidades para que essa população negra ela tenha a condição de estudar, de ter uma educação de qualidade. Ela precisa ter condição de continuar na escola, não apenas entrar nas escolas, mas ter condição de continuar nela. O Estado precisa criar condições para que todos os indivíduos da sociedade, todos os grupos da sociedade, tenham efetivamente condição de viver com dignidade na sociedade. Por isso que o Estado precisa investir nessas ações. O discurso meritocrático não contribui em nada para combater o racismo, porque você delega apenas aos indivíduos a possibilidade deles superar essas dificuldades. Então, assim, a gente já percebeu que desde que oficialmente não existe mais o sistema escravocrata, até hoje foi muito difícil você conseguir ver efetivamente o negro inserido na sociedade. Então são os negros que na prática mais evadem da escola, são os negros que recebem menos em relação aos brancos, são os negros que na maioria das vezes têm mais dificuldade em ter acesso ao mercado de trabalho. E tudo isso está associado ao fato dessas pessoas, em grande medida, serem pobres, mas e principalmente porque elas são negras. Porque se você for comparar um negro pobre com um branco, o pobre branco na nossa sociedade tem mais chances de adentrar o mercado de trabalho, de terminar o ensino fundamental, pelo menos, do que um negro pobre no nosso país. E essas dificuldades, claro que está relacionado ao fato de grande parte da população negra ser pobre, mas mesmo quando essa população negra ela consegue se escolarizar e ela consegue galgar espaços do ponto de vista da escolaridade, quando ela tenta entrar no mercado de trabalho, ela tem dificuldade de encontrar empregos, porque grande parte das empresas tem dificuldade de contratar pessoas negras, tem dificuldade de ter uma pessoa negra como representantes das suas marcas. As propagandas, do ponto de vista da publicidade, a publicidade ainda tem dificuldade de incorporar a figura negra, porque grande parte das pessoas que trabalham em publicidade tem uma dificuldade de perceber que negro também é consumidor, que negro também é gente, que negro também quer estar ali, quer ocupar um espaço. O negro quer ser visto nos meios de comunicação. O negro quer ser visto em qualquer lugar que qualquer outra pessoa quer ser vista. Então, com essa dificuldade que o negro tem de, mesmo escolarizado, de conseguir entrar no mercado de trabalho, Então, por isso que é um sistema, porque é difícil combatê-lo, Ele se manifesta de diversas formas. Então, assim, combater o que as pessoas pensam é sempre muito difícil, A discriminação, ela é muito evidente, mas o preconceito nem sempre se manifesta de uma forma tão explícita, às vezes ele é muito sutil, E justamente porque ele é sutil, é difícil de combater. Então o racismo é muito difícil de combater porque ele se dá de forma muitas vezes velada nas relações, A gente vela um preconceito dizendo que é brincadeira. É brincadeirinha, mas ele até gosta. Eu tenho um amigo que é negro, meu pai até é negro, minha mãe até é negra, e essa é uma forma que a gente tem de certa forma, camuflar um racismo que existe, De tentar negar muitas vezes que ele existe na sociedade brasileira. A única forma de combater o racismo enquanto sistema de opressão é criar medidas, que tente efetivamente combater esse problema. Mas, sobretudo, em primeiro lugar, não negar que ele existe.
porque a gente tenta negar na sociedade brasileira que o racismo existe, porque a gente sempre acha que o racista é o outro, nunca somos nós. Primeiramente, me chamo Lucas Gomes. E você já sofreu racismo na escola? Se sim, você pode nos contar como aconteceu? Cara, já sofri racismo na escola. Primeiramente foi assim. Algumas pessoas na minha sala ficaram falando que iam deixar uma semana apenas com pão seco e água. E que era para tirar manivela para gerar eletricidade para a casa da pessoa. Como se fosse um tipo de escravidão, ou seja, que eu seria escravo dele, passei o tempo todo o maior tempo com ele na casa dele, girando a manivela para gerar eletricidade para ele. E como foi que você se sentiu perante essa situação? Eu me senti bastante mal com essa situação aí, porque me ofenderam, como se praticamente servisse só para fazer aquele serviço dele, como se eu não fosse uma pessoa para ele. E você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que são racistas? Venho falar aqui que racismo não é legal, porque todos são iguais, diferentes, porque algumas pessoas precisam de um tom de pele mais escuro que outras. Ou seja, só por isso não quer dizer que uma pessoa seja superior que a outra, mas sim são todos iguais. Todos são seres humanos e merecem todos os direitos iguais. No Brasil, as pesquisas nesse âmbito ainda têm deixado a desejar. Algumas pesquisas americanas apontam que quem sofreu racismo com frequência e em situações variadas apresenta maiores índices de depressão, alcoolismo e problemas com drogas. O estresse pós-traumático também é uma possibilidade de sequela e se refere a um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sintomas físicos e psíquicos que podem ocorrer após um fato traumatizante, que nesse caso seria um comportamento racista ao qual a pessoa foi vítima. Outras consequências relacionadas à autoestima e inseguranças também podem surgir. Não. No IFBA nunca surgiu essa demanda para mim. Existem os dois lados do racismo, o lado do agressor e o lado da vítima. A pessoa que cometeu racismo deve ser denunciada em delegacia. Se o racismo for na internet, deve-se copiar o link, dar o print no perfil, comentários ou imagens e enviar para os órgãos responsáveis. A vítima deve ser acolhida com empatia e orientada a denunciar. A luta pelo respeito às diferenças, independente de qual seja, deve ser constante. Há muitos casos de racismo nas escolas? Olha, com certeza existe, porque na verdade assim, o racismo ele se manifesta na sociedade como um todo, né? A escola é mais um espaço, é mais uma instituição da sociedade em que o racismo vai se manifestar. Então não existe meramente o racismo do futebol, o racismo da escola. O racismo existe na sociedade enquanto um sistema de opressão e ele se manifesta, né? Ele tem suas franjas, né? Suas garras em diversas instituições da sociedade. E a escola é mais um desses espaços. Se manifesta no futebol, se manifesta na escola, se manifesta nas instituições, né? Por meio do racismo institucional, se manifesta no indivíduo se referindo ao outro de forma extremamente pejorativa, estigmatizada, né? Então, assim, ele se manifesta de diversas formas e como ele é muito sutil, muitas vezes, a gente tem dificuldade de perceber, mas na escola ele se manifesta assim. Os estudantes reproduzem, os professores reproduzem, os funcionários de maneira geral reproduzem, muitas vezes reproduzem porque ignoram que é um problema que existe. E ao ignorar que é um problema que existe, tem dificuldade. Se você não tem noção de que esse problema existe ou que você dificilmente vai ter condição de combater esse problema. Então, um aluno que te apresenta uma situação em que ele não gostou de uma brincadeirinha que fizeram com ele porque ele é negro e o professor ele não sabe como lidar com isso, acha que é um problema enorme. Muitos professores, inclusive, tendem a diminuir. É só brincadeira dele, né? Deixa isso pra lá. Vários alunos, inclusive aqui na escola, já relataram situações de outras escolas em que eles estudaram, em que um aluno sofreu racismo e a professora ignorou, disse que era só brincadeirinha, deixasse pra lá e tal, e se ignorou e deixou o problema passar adiante. Então, dessa forma não se combate o problema, discutindo se combate o problema, mas ainda assim é preciso ações efetivas, né? Ações do Estado, já que esperar apenas que os indivíduos sozinhos resolvam o problema
não é possível, não se combate com a mesma facilidade, e se o Estado, essa instituição da sociedade que tem esse papel mesmo de dar conta de questões que os indivíduos sozinhos não resolvem, é o Estado que é o responsável por criar políticas públicas de combate ao racismo, dentro das escolas, dentro das empresas, dentro das instituições públicas, de modo que as pessoas cada vez mais reflitam e pensem que é um problema que existe e que o racista também podemos ser nós. Meu nome é Célia Evangelista Braga. Estou no momento como vice-diretora do Colégio Municipal Pedro Batista. Aqui no colégio já teve algum caso de racismo? Se sim, pode nos contar como Já, volta e meia acontece alguns casos, principalmente com meninos apelidando meninas que têm os cabelos crespos. Quais foram as medidas que vocês tomaram? Inicialmente a gente traz para a direção, conversa, explica para eles que isso é crime, que todos somos filhos de Deus, então não há esse negócio de procurar discriminar ninguém por cor da pele ou do cabelo. E em segundo plano, a gente, se continuar persistindo, a gente procura chamar os pais para pedir ajuda também. Aqui na escola já teve algum projeto ou palestra para conscientizar os alunos que o racismo é crime ou algo do tipo? Já. Os professores de história, eles sempre trabalham nisso, professores de cultura regional também, e nós fizemos, aproveitando o mês de novembro, que é da consciência negra, na nossa Semana Cultural teve palestra, um banner com fotos de alunos que têm os cabelos, ou melhor, que são orgulhosos por serem negros. Meu nome é Jean Cleiton Macedo, atualmente sou professora de História no Colégio Municipal Pedro Batista, aqui em Santa Brígida. De acordo com os conceitos históricos, o que é racismo? Racismo, né, é uma discriminação racial e de raças e etnias, onde as pessoas que são racistas se sentem superior, né, a esses traços físicos, culturais dessas pessoas que por conta da pele, né, são consideradas inferiores. Tem um conceito histórico de como começou o racismo no Brasil? O racismo ele inicia no Brasil junto com a chegada dos negros aqui, né, na época do Brasil colonial, onde os negros trazidos do continente africano eram vistos como objetos. Não eram respeitados a sua cultura, as suas tradições, né? E eles foram, vamos dizer assim, separados, né, desde a moradia, porque os senhores de engenho moravam na casa grande e eles na senzala. Então, até os filhos dos senhores de engenho foram crescendo, foram se habituando à ideia de que eles eram superiores, os negros eram inferiores, não só pela pele, mas pela cultura. A alimentação era diferenciada, as vestimentas eram diferenciadas. Então havia todo um contexto, né, que fazia com que esses brancos, considerados brancos, se sentissem superiores, né? E esse racismo ele inicia dessa forma e está enraizado até hoje na nossa sociedade, né? Passaram-se séculos, mas a visão de muitas pessoas, mesmo tendo familiares, né? Porque hoje nenhuma sociedade ou nenhuma família pode dizer que não há traços de negros, mas ainda cometem esses tipos de racismo. Como podemos combater o racismo na escola? O racismo ele pode ser combatido através de projetos, né? Projetos esses com debates, com palestras conscientizando, com depoimentos de pessoas agredidas ou até mesmo de pessoas que defendem, né, o não ao racismo, mas também, né, não só esses projetos, mas com punições mais severas por parte da gestão. Não posso deixar de ressaltar a importância da família na escola, né? No contexto escolar, a família tem que ter uma participação maior, tem que estar inserida, tem que ajudar não só a gestão como os docentes, como todo o contexto escolar, a combater
esse racismo, né, a combater essas práticas racistas cometidas por alguns alunos. Me chamo Jefferson Moreira da Costa. Você já sofreu racismo na escola? Se sim, pode nos contar um pouco como aconteceu? Foi mais algumas brincadeiras. Como que eu já contei pro pessoal, eu vou contar uma história que aconteceu, acho que tem uns 6 anos atrás. A gente estava fazendo um trabalho sobre o folclore e, tava falando a história do Saci. Aí os colegas de turma começaram a comparar, falando que eu parecia com o Saci. E fiquei meio chateado, mas por conta de estar entre colegas eu deixei passar em uma boa, fingi que como se nada tivesse acontecido, para mim não ser excluído daquele grupo. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que são racistas? Sim, e elas se coloquem no lugar do próximo, porque elas não sabem quanto isso magoa, isso machuca. Para muitos pode ser uma brincadeira ou um momento de piada, mas para uma pessoa que sofre, sempre vai ficar marcado. Quando é que uma simples brincadeira se torna um racismo? Olha, é uma pergunta complicada, porque assim, em primeiro lugar, a partir do momento que te ofendeu, a partir do momento que você não se sente bem com aquilo e que aquele outro insiste com a brincadeira, já deixou de ser brincadeira há muito tempo. Só que o que é que acontece também? Muitos jovens, muitas crianças, para não perder o amigo, para não se sentir mal diante do amigo, e porque muitas vezes ele não quer que aquilo vire uma coisa maior do que ele gostaria, porque ele não quer confusão, na cabeça dele ele não quer confusão, então muitas vezes ele evita falar do que ocorre e só alimenta a brincadeira. Me chamam de tal coisa, eu alimento a brincadeira, então causa uma falsa impressão para quem vê externamente de que essa pessoa também gosta, mas ele também gosta, mas ele mesmo não fala nada. Então, na verdade, muitas vezes ele não fala e muitas vezes ele nem tem essa consciência, é porque assim, uma criança negra, ela já ouve tanta coisa desde que ela é pequenininha, que o cabelo dela é ruim, que o nariz dela é que o boi pisou, que ela é beição, que ela é isso ou que aquilo, vários apelidos associados à tonalidade da pele, que chega a uma situação assim que a criança, ela fica só, muitas vezes. E aí, assim, ninguém quer estar sozinho, Então, para não perder aquele amigo, para não querer estar distante de ninguém, você acaba entrando na brincadeira, para não parecer não ser sociável, para não perder a amizade. Aí você vai entrando, mas muitas pessoas estouram muitas vezes, brigam, saem, chutam literalmente, porque tá se sentindo mal com aquilo já, porque você vai acumulando, você vai se sentindo inferiorizado, diminuído, porque todo mundo quer se sentir valorizado, Então, quando você se sente diminuído, você acaba tendendo mesmo a se sentir mal. Tem depoimentos, inclusive, de estudantes aqui da escola mesmo, que já me disseram, assim, que não gostaram de uma determinada brincadeira, que não é brincadeira, e foi para casa chorar, porque não consegue responder na hora, entende? Fica só aguentando mesmo aquela situação, mas prefere não responder. Então, o racismo ele é muito complicado por isso. Porque quando a gente entende que é uma mera brincadeira, fica difícil combater o problema. Não é brincadeira, entende? Você criar uma situação em que você está diminuindo o outro, de qualquer forma que seja, isso não é brincadeira, entende? Então... Maciel. Você já sofreu racismo na escola? Se sim, pode nos contar um pouco como aconteceu? Não sofri. E você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que são racistas? Sim, primeiramente, racismo é crime e, na minha opinião, essa é a pior maneira que pode fazer um ser humano se sentir inferior aos demais. Chamo Nábula Ravena. Já sofreu racismo na escola? Se sim, pode nos contar um pouco como aconteceu? Sim, eu sofri racismo na escola quando eu estava na 5ª série. Foi de alguns alunos de outra turma, no caso mais velhas, e elas falavam mais da minha cor, como era meu cabelo e tudo mais, e aquilo estava me agravando tanto que eu até desisti. Acho que foi duas unidades eu perdi, e nisso fez com que eu perdesse o ano, e daí fez com que eu me atrasasse um ano a mais de colégio.
E como você se sentiu com essa situação? Eu me senti bem triste, eu me senti como se não tivesse ninguém para me ajudar, porque eu era muito tímida nessa época, eu não conseguia pedir ajuda. Então eu guardei aquilo para mim, eu fiquei calada, só depois de 2 anos que eu pude contar para alguém aquilo. Você gostaria de deixar alguma mensagem, um recado para essas pessoas que são racistas? Olha, o que eu devo falar para elas, eu acho que é praticamente quase todo mundo fala, que você não deve ser assim, porque literalmente como você faz com os outros, poderia ser com você ou com alguém da sua família. Então, eu digo que não vale a pena você ser uma pessoa racista. E as pessoas que sofrem racismo também, você deve procurar ajuda. Também não fiquem calados, porque isso vai te deixar menos desmotivados. Então, procurem ajuda, peçam ajuda a amigos ou alguém e não fiquem caladas. É isso. Você já sofreu racismo na escola? Com certeza. Assim, mesmo as pessoas negras que nunca sentiram que sofreram racismo, é bem possível que tenha sofrido e não tenha percebido, porque ainda bem que a gente não fica pensando nisso o tempo todo, porque senão a gente enlouqueceria, né? Então, mas assim, enquanto criança, comentários do tipo, seu cabelo é ruim, cabelo de bombril, apelidos relacionados ao tom da pele, tinha em Salvador uma certa brincadeira, né, que as crianças negras que tinham a pele escura eram chamados de túnel de betume, né? Betume é um tipo de material que se utiliza para asfaltar, né? Ele é bem escuro. Então, apelidos associados ao betume, à grossura dos lábios, principalmente o cabelo, né? O cabelo e a tom da pele, o nariz são coisas que na maioria das vezes é o que mais incomoda mesmo as pessoas. Então eu via muito isso da minha própria família, não eram pessoas só distantes não, da minha própria família, de uma tia minha mesmo, que colocavam vários apelidos em mim. Na escola, por exemplo, eu era considerada uma ótima aluna do ponto de vista da nota, apesar de que eu acho que isso não caracteriza uma pessoa como um bom aluno, mas na época eu era excelente aluna do ponto de vista de nota. E eu percebi enquanto criança, mas eu não tinha consciência disso, que apesar disso eu nunca era elogiada pelos professores. Eu era sempre aquela criança que estava ali, mas era praticamente ignorada pelos professores. Enquanto as minhas amiguinhas que eram brancas ou que tinham cabelo liso, que balançavam para lá e para cá, muitas vezes nem era aquela aluna da nota e não sei o que, e eram extremamente elogiadas, né? E aí assim, só que a criança, ela não que eu acho sinceramente que você deva ser elogiada porque tem uma nota, certo? Mas o que a criança sente é isso, é assim, poxa, eu sou essa aluna que as pessoas geralmente admiram, mas eu não sou admirada, e outras que tem uma característica que a maior parte das pessoas não admiram, mas é admirada. Então a criança, ela não consegue captar essa mensagem, ela se sente estranha. Eu me sentia um pouco excluída, mas eu não tinha dimensão do porquê, sinceramente. Eu só fui ter consciência que era por conta das minhas características fenotípicas depois que eu cresci, né? A gente ainda associa muito a criança negra, o jovem negro, à burrice, né? Como se o burro existisse, né? Como se eles não tivessem a mesma capacidade intelectual que outras pessoas. E durante muito tempo na sociedade brasileira isso foi muito forte, de associar o negro ao burro, que não aprende, que tem dificuldade de aprender. Então, assim, eu sentia isso e eu, assim, fui crescendo e fui percebendo outros apelidos e fui, a partir do início da adolescência, que eu fui tomando consciência mesmo sobre esse problema, que isso era um problema, que isso existia, e aquele sentimento que eu sentia de rejeição estava muito associado ao fato das minhas características fenotípicas mesmo. Então eu posso dizer sim que já enfrentei racismo da forma mais sutil e velada que ele pode ocorrer. Você já sofreu racismo na escola? Se sim, pode nos contar um pouco como aconteceu? Então, eu nunca sofri o racismo na escola, não. Mas você já presenciou algum tipo de racismo? Não, racismo não, preconceito já. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que são racistas? Então, como eu nunca sofri, assim, eu não posso dizer o que eu já senti. Porém, eu já vi algumas pessoas que já sofreram racismo e essas coisas. Isso é uma coisa muito, tipo, a pessoa se sente muito mal porque, tipo, elas estão sendo discriminadas
por causa de uma cor. O que a cor importa? Não importa nada, são pessoas do mesmo jeito. Então isso é um ato muito feio. Você já sofreu racismo na escola? Se sim, pode nos contar um pouco como aconteceu? Sim, foi no meu antigo colégio, logo quando eu entrei para o ensino fundamental. Eu estava com um amigo sozinho, aí a gente foi para conversar no intervalo, perto da sala do terceiro ano do ensino médio. Aí eu conversando com ele lá, eu via um povo olhando para mim, outros alunos olhando para mim e rindo, aí ficavam, tipo, gesticulando sobre o meu cabelo, falando coisa assim de longe, e foi isso. O que você sentiu perante essa situação? Me senti bem triste, e como eu era bem novinho, eu não sabia porque eles faziam aquilo, o que é que eu tinha de diferente. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que são racistas? Acho que não tem porquê as pessoas serem racistas, porque independente de cor, de sexo, etc., todos somos iguais por dentro e já estamos tipo, num tempo que essas coisas nem deviam existir mais. Porque o mundo já está muito evoluído e não tem porquê essas pessoas serem racistas. Existe racismo reverso? Não existe racismo reverso, né? É uma expressão, inclusive, muito complicada, né? Por que não existe racismo reverso? Como eu falei no início, que o racismo é um sistema de opressão, né? Em que o negro está numa sociedade, ele enfrenta racismo de diversas formas. E assim, você pode dizer que um branco sofre preconceito? Pode dizer. Agora, daí você dizer que um branco na nossa sociedade sofre racismo é muito complicado, porque o que é o racismo, né? É você entender que, primeiro, existe raças humanas, né? Que não existe do ponto de vista biológico. Mas a ideia do racismo está associada à ideia de que existem raças humanas e que algumas dessas raças são inferiores e outras são superiores. Então, toda vez que existe uma situação de racismo, é porque você está considerando que aquele indivíduo é de uma raça inferior. Então, quando alguém diz, sai daqui seu negro fedido, ou sai daqui seu negro burro, você está associando uma característica biológica dessa pessoa, né? Ela é negra, e associando a uma capacidade intelectual, ele é burro. Então, ele é um negro, racialmente falando, e ele é burro. Então, toda vez que uma situação desse tipo ocorre, a gente está dizendo que existe aí racismo, porque você está partindo do pressuposto que aquela pessoa é de uma raça e que é de uma raça inferior. Então, o racismo se configura no Brasil dessa forma, e no mundo, né? Dessa forma. Então, você considerar que alguém é de uma raça inferior, e o branco no Brasil não é considerado, e jamais foi considerado de uma raça inferior. Entende? Então, não se pode falar em racismo no caso dos brancos, racismo reverso. O negro, quando o negro, ele tem uma atitude que as pessoas tendem a dizer que é racista, na verdade é uma atitude de defesa que esse negro tem na sociedade. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o próprio negro se discrimina. Na verdade, o negro não se discrimina, ele se nega, porque ninguém quer ser aquele que o dia esteve com a corda no pescoço. Então, se o negro na sociedade, ele é visto na maioria das vezes como o burro, né? O que não é inteligente, associado quase sempre a coisas negativas, é o ladrão, né? Então, quem é que quer ser aquele que está quase sempre associado a algo negativo? Ninguém. Então, a criança e o jovem, mesmo que inconscientemente, ele acaba se negando mesmo. E ele vai dizer que não é negro, porque ele sabe que na sociedade negro está associado a algo muito negativo ainda. Então, eu não quero ser isso, que as pessoas associam a algo negativo. Então, a defesa que a gente tem é de se negar mesmo, justamente porque a gente sabe que isso está associado a algo. Ser negro ainda está associado a algo muito negativo. Então, a gente acaba se negando. Então, você dizer que isso é racismo é muito complicado. Entende? Aí sim você está invertendo as coisas.
entende? Você está deslocando o problema e transferindo para a vítima. Você coloca a vítima como algoz daquilo de que ela realmente é vítima, entende? Então, não existe racismo reverso.